Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Como conviver com a doença de Parkinson. Para falarmos sobre esse tema, convidamos o professor Jorge Lázaro. O professor Jorge Lázaro é professor de História, com formação em mestrado em Ciências da Educação, trabalhou com formação de professores na Escola Superior de Lamego e de Bragança, faz parte da Associação Portuguesa dos Doentes de Parkinson, da Delegação de Lisboa, e convive com a doença há mais de 10 anos. Muito boa tarde, professor Jorge Lázaro. Boa tarde a todo o auditório. Doutor, como que é conviver com a doença de Parkinson, já que o doutor tem também essa doença há alguns anos? Sim, tenho já a doença de Parkinson há cerca de 10 anos, diagnosticada. Porventura já tenho comigo há mais tempo e já aprendi alguma coisa sobre o modo como conviver com ela. Primeiro que tudo é preciso não lhe dar muita importância. Não planificar a nossa vida em função da doença, mas integrar a doença na nossa vida. Segundo, é preciso relativizá-la em termos de perdas, sublinhar aquilo que permanece como capacidade nossa. É preciso manter o convívio social, com os amigos, com os colegas, com toda a gente, evitar o isolamento. Há uma tendência natural, há estudos feitos que comprovam, que há uma tendência forte para o isolamento. Há também outra tendência negativa que temos que combater, que é a tendência depressiva. A pessoa, olhando o seu futuro, sabe que a doença é neurodegenerativa e, claro, não tem grandes razões para estar feliz e para olhar o futuro com contentamento. Mas o importante é fixar-se no presente, fixar-se naquilo que pode fazer e tirar o máximo de partido daquilo que tem. Como que é, o professor olhou com esse olhar mais positivo, mas qual que seria o lado então negativo da doença em termos de conviver com ela? Sim, o lado negativo é o isolamento, caminhar para o isolamento e para a solidão, com tendências para aumentar os traços depressivos. Exagera-se aqui um círculo vicioso, mais solidão, mais depressão, mais solidão, e é por aí que as coisas vão. Por outro lado, os compromissos motores agravam-se, ou seja, a marcha fica mais difícil, o pegar nos instrumentos, fazer a barba, coisas simples do dia-a-dia, levar a água à boca, fica tudo mais complicado, ficamos mais presos, mais dificuldade em andar, e pronto, e é um pouco este o quadro. Ninguém morre de Parkinson, a doença existe, não tem cura, mas ninguém morre de Parkinson. As pessoas podem falecer por consequências ligadas à doença de Parkinson. Parkinson causa um desfuncionamento global e pode ter sintomas diferentes. Por exemplo, pode causar uma obstipação, mas pode também pode provocar cancro da próstata. Há quem diga, porque isto está ainda mal estudado, Há quem faça esta ligação. Portanto, isto será a pior das evoluções. E em termos de fármacos, como é que é? Tem que ter um acompanhamento de medicação diária? Sim, nós tomamos muitos químicos. O nosso grande suporte é o Sinemet. Tomamos de 2, 3 ou 4 em 4 horas. Tomamos repetidas vezes durante o dia. Temos outros coadjuvantes, o Requip, o Parcadina, enfim, há outros. Mas o Sinemet é a nossa grande defesa. Temos a vida um bocado preenchida e marcada por estas tomadas de medicamentos. Cerca de 85% das pessoas reagem bem ao Sinemet e têm a cura possível, porque esta doença não tem cura, mas tem a vida possível, com a qualidade de vida aceitável. Mas há 15% que não respondem bem, ou começam a responder bem, depois passam a responder mal ao Sinemet. E a única perspectiva que têm é a cirurgia. Não sei se quer que diga alguma coisa sobre a cirurgia. Pode falar alguma coisa sobre a cirurgia. O senhor está na lista de espera para a cirurgia? Sim, estou na lista de espera. A cirurgia é um pouco complicada, mas tem tido êxito. Êxito relativo, mas há algum êxito. Há cerca de 80% de pessoas que ficam melhor. Há ali um resíduo, um valor residual de 10 a 20 que não melhoram com a doença, com a operação. Portanto, se a operação correr bem, e há fortes probabilidades que possa correr, da ordem dos 80% a 85%,
nós podemos ter essas melhorias. Como é que isto funciona? São introduzidos 2 elétrodos no cérebro, elétrodos esses que vão estimular a produção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que permite o movimento automático da marcha e outros movimentos corporais. Então, ficam esses 2 elétrodos no cérebro, são ligados por fios que vêm por baixo da pele até ao peito, e no peito tem uma espécie de máquina, uma bateria. Pode durar cerca de 10 anos, depois terá que ser substituída. Nós já temos 10 anos de experiência de operação, não é muito, mas já estão 10 anos. E temos uma equipa aqui em Santa Maria que trabalha muito bem, temos uma equipa no Porto, com o Dr. Vaz também que trabalha bem, portanto já temos algum know-how, alguma experiência, não só know-how, mas experiência concreta da prática cirúrgica. Mas em princípio, os médicos só encaminham para a cirurgia se com a química, com o Cinemet e os outros, não conseguirem resolver o problema. Que o professor Jorge também é associado, né, na Associação Portuguesa dos Doentes de Parkinson, né? Sim. Faz esse trabalho. E como é que funciona esse trabalho lá na associação? Eu vou responder à senhora, mas antes fez-me uma pergunta que não respondi. Do ponto de vista profissional, é desejável que as pessoas mantenham a sua atividade profissional. Claro que vão mantê-la no grau em que puderem. Eu, por exemplo, que sou professora, ou fui professora, deixei de dar aulas e passei a exercer outras atividades paralelas. O caso do Clube de História, trabalhei no Clube de História, organizávamos várias atividades, não vou agora pormenorizar porque não interessa. Trabalhei como coordenador das visitas de estudo e trabalhei como professor de apoio à biblioteca. Ou seja, continuou na ativa. Sim, continuei na atividade. Não deu para exercer diretamente a função de professor. Era muito desgastante. Era muito desgastante, então passou para para um outro setor, no qual tinha contato na mesma, mas era menos desgastante, digamos sim, assim. Em contextos menos desgastantes, sim. Mas que é possível de se realizar as tarefas perfeitamente. Sim. No último ano fiquei em casa, deram-me essa possibilidade de trabalhar em casa. Com o computador e com o telefone eu organizava as coisas. Tratava-se de organizar visitas de estudo. Deixei o trabalho do clube e da biblioteca, que era preciso presença na escola, e passei a fazer trabalho só em casa. Mas eu poderia ir à escola em último limite. Mas pronto, se me proporcionaram essas condições, eu aceitei. Pronto, é só para dizer que há condições diferentes onde a pessoa se pode realizar profissionalmente. Depende do seu problema e depende também das necessidades da escola. A escola orienta quando precisa, orienta o professor para onde precisa. Agora, em relação à atividade na associação, ela é importante para mim. Eu conheci a associação há um ano, sou sócio relativamente novo, sou sócio há um ano e pico. E para mim foi muito importante encontrar a associação, porque me deu um espaço de convívio e de conhecimento com outras pessoas. O que vimos há bocado é importante. É importante porque é uma forma de se centrar em relação à doença. Há uma tentativa de centração na doença. Como eu dizia, não podemos achar que a doença domina a nossa vida. Temos que integrar na nossa vida, não podemos deixar que ela domine a nossa vida. E uma das formas de impedir que ela domine a nossa vida é mantermos o convívio social. E a participação na associação permite-me este convívio social. Eu estou a organizar uns passeios a Sintra, por exemplo, este ano. Como sou de História e tenho algum conhecimento sobre o património cultural. E então temos ido, já fomos no dia 23 de outubro ao Palácio de Monserrate. Temos outros passeios marcados no dia 2 de abril, e já agora aproveito para chamar a atenção, dia 2 de abril, terça-feira, vamos fazer nova visita ao Palácio de Sintra. Vamos ver concretamente o Palácio da Pena, que é um palácio romântico como Monserrate. São ambas obras da segunda metade do século XIX, uma de 1849, Palácio da Pena, coroa Sintra, outra 1855, que é o Monserrate. Quem está na associação tem várias atividades que fazem em grupo e que fazem dessa convivência um forcing para não ficar parado na doença, ou não cair na depressão ou na solidão, não é? Exatamente. Nós temos outros programas. Eu falei do programa das visitas dos passeios a Sintra, mas temos os chás dançantes, à sexta-feira, às 3 horas. Aonde fica o chá dançante? É lá na associação. Na associação mesmo. Onde é que fica a associação, então, portuguesa dos doentes de Parkinson? Olha, ficamos debaixo da ponte, moramos debaixo da ponte. Isto é para tomar a letra.
Moramos na Rua da Liberdade, bairro da Liberdade, edifício 11, lojas 19 e 20. É assim uma zona um bocado deprimente, um bocado degradada, porque são os fundos de um bairro de habitação económica. Pronto, mas é aí que nós vivemos, no vão da ponte sobre o Tejo, na parte térrea, antes de chegar ao rio. Já tentamos outras localizações, mas temos um problema grave que afeta tudo, que é o problema financeiro. Pois é. Nós tínhamos possibilidade de ter instalações na Casa dos Açores, que é uma casa belíssima, com uma paisagem espantosa, mas não tínhamos dinheiro para pagar a renda. Pagamos a renda à Câmara para aquele espaço que ocupamos, mas é uma renda simbólica. Se quisermos ir para outro sítio e tivermos que pagar... Uma renda maior. Sim, já não conseguimos. E como que se faz para se tornar associado? Sim, tem fichas de inscrição e é só preencher a ficha de inscrição e pagar a cota anual, que agora estão 30 euros. Subiu para 30 euros ano. Professor Jorge Lázaro, o que o senhor deixa aqui de mensagem para fecharmos a nossa entrevista para as pessoas que têm a doença de Parkinson? Olha, eu diria, citando este livro, que é um livro útil para os doentes de Parkinson, chama-se Doença de Parkinson, é do professor Dr. Rui Vaz, do Porto. É um livro muito simples, qualquer pessoa tem estudos mínimos, agora clássico, Ventura ou educação básica já posterior, lê facilmente o livro, é tipo pergunta-resposta, mas perguntas e respostas muito curtas. Olha, leio só esta, por acaso. A pergunta 64, é possível prever o resultado da cirurgia? Pergunta-resposta, sim. O teste de levodopa é efetuado antes da cirurgia e fornece uma previsão do benefício que a cirurgia é capaz de conseguir. Portanto, é um livro prático. É um livro prático e, entre outras coisas, diz: não se isole, mantenha-se ativo. Era esta mensagem que eu queria deixar ficar. Não se isole, mantenha-se ativo. Venha ter connosco, vamos fazer coisas, vamos manter-nos ativos e vamos... aproveitar o melhor da vida, né? Exatamente. Muito obrigado, então, professor Lázaro, pela sua visita aqui na nossa rádio e no nosso programa, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu. Muito boa tarde. O programa Ciência e Saúde tem o apoio World Print, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC, Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.